Boa noite a todos. Lavínia entrando aí, Manuel, Vitor, Messia, Aristela, Andréa, Márcia, Giovanni, Daniela, Fátima, Nayana, Tânia, Naira. Muito boa noite a todos. Se Deus quiser, vamos ter mais uma noite de aprendizado. Sandra também entrando aí agora. Boa noite a todos. Delvane, Otávio, Bete, todos sejam bem-vindos para mais um trabalho aqui em torno da doutrina espírita, de aprendizado. Noélia entrando aí também. Daniela já falei, está só dando ali um cumprimento. Fátima Navarro, Edilene, Luciano, todos sejam bem-vindos. Vamos nos preparar para fazer a nossa Maristela também entrando aí, né? Lavínia dando um sorriso. Vamos nos preparar para fazer a nossa prece, lembrando, Delvane entrando aí também, lembrando que, sobretudo, aquele Lurdinha chegando aí também, Eliane, Jaqueline, vamos lembrar sempre aqueles que estão no atendimento fraterno, que procurem no dia de hoje e no domingo também, assim como na sexta-feira, estarem, de certa forma, preparados, né? Se organizarem durante o dia, para que no momento da prece inicial e final estejam devidamente habilitados a receberem as bênçãos que naturalmente Deus derrama sobre todos nós. Aqueles que quiserem também podem colocar o seu copo d'água. Deia está entrando aí, muito boa noite a todos. Então coloquem o seu copo d'água na mesa, onde estiverem, para ao final da prece a gente poder, na vibração final, os espíritos amigos, aqueles que dão o passe lá no centro, também dão o passe, nesse momento que nós estamos fazendo lá no final, durante a prece final. É um momento em que nossos amigos espirituais aproveitam, coração aberto, a mente arejada, para então a gente assimilar com mais intensidade as bênçãos que invariavelmente se derramam sobre nós. Vamos fazer a nossa prece agora. Querido amigo e mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos em seu nome para mais uma noite de aprendizado, pedindo que o Senhor nos ajude a tornar essas reflexões impressas em nossas mentes, em nossas almas, a fim de que, ao voltar para a lida do dia a dia, para a vida corrida de cada um de nós, levemos conosco esse aprendizado, de modo que possamos aproveitar melhor as bênçãos, as oportunidades que a misericórdia divina nos concede a todo instante. Pedir ao Senhor, querido Mestre, pelos nossos irmãos que estão em sofrimento, que estão em desespero, desnorteados, aqueles que estão desencarnando nesse instante, nessa pandemia e também de outras causas, para que eles sejam amparados e que assimilem o mais rápido possível a assistência espiritual que nunca falta a nenhum de nós. Pedir pelos nossos irmãos espirituais que nos acompanham, aqueles que torcem por nós, para que consigamos vencer mais essa etapa da nossa evolução. Mas também pedir por aqueles que nos procuram, que são os nossos cobradores,
atraídos pelos nossos erros, pelas nossas dívidas desta e de outras encarnações. Muito obrigado, Jesus amigo. Dá-nos a sua bênção e a sua proteção hoje e sempre. Vamos então conversar na noite de hoje. Chegou mais gente aí, Carlos Antônio chegando aí, né? O Paulo, do Paulo de Tarso, o Centro Espírita Paulo de Tarso entrou aí também, Thelma. Obrigado aí aos amigos do Centro Espírita Paulo de Tarso. A Tânia também está entrando aí, boa noite. Daniel, Luana, muito bem. Yolanda, eu fico tentando ler aqui, e Elisângela. Vamos então fazer a nossa palestra hoje. Vamos conversar sobre paciência. Paciência. Esse é um tema importantíssimo para todos nós. A gente sempre fala, perdi a paciência, eu não tenho paciência, não é? Há quem diga que paciência não se perde. Quem já tem paciência não perde, já é paciente. Mas não é bem assim. Apesar, né, das justificativas, das explicações de quem pensa assim, de que quem tem paciência já tem, não perde, já está perfeitamente paciente, a gente tem uma interpretação, como é subjetivo, nós temos uma interpretação diferenciada sobre esse assunto, né? A gente sabe que a paciência, ela é uma faculdade, poderíamos dizer assim, uma virtude do espírito que ele vai construindo aos poucos. É bem verdade que tem gente que tem zero paciência, mas se a gente colocar a paciência numa escala de 0 a 100, tem pessoas que já têm 5 de paciência, 10 de paciência, tem outros que já têm 80, 70, 90. Então nós temos que ver a escala da paciência. Quanto paciente eu sou, isso equivale. Pode ser que eu não seja paciente nada, 0 de paciência. E tem gente que é assim, tem gente que é pavio curto, né? Se estressa com tudo, não tem paciência nem com o mosquito quando dá uma mordidinha, né? Nem quando o vento está soprando demais. Então, a gente vai adotar esse conceito de paciência como essa virtude que tem que ser construída ao longo da evolução do espírito. O espírito passa várias encarnações trabalhando essa virtude. Ela é uma das mais difíceis, porque a virtude da paciência, ela está atrelada a outras virtudes. Ela está muito ligada, por exemplo, ao orgulho e à humildade. Uma pessoa muito orgulhosa tende a não ser paciente, e uma pessoa humilde tende a ser paciente. A gente percebe como a paciência ela está vinculada aos nossos comportamentos de modo geral. Mas vamos aqui falar um pouco sobre planejamento reencarnatório. Planejamento reencarnatório? Como assim? O que é que significa isso? Quando nós estamos no mundo espiritual, por exemplo, eu posso desencarnar hoje. Eu vou, retorno para o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é a minha pátria de origem, é o meu lugar, é o meu lugar onde eu nasci, é o lugar para onde eu vou, para onde nós vamos. Nós somos nativos do mundo espiritual. Gostaram dessa expressão? Nós somos nativos do mundo espiritual. Então a gente volta para lá inexoravelmente. Quero dizer o seguinte, eu posso desencarnar e vou para o mundo espiritual hoje. E vou passar um tempo no mundo espiritual. Às vezes, via de regra, o tempo no mundo espiritual é bem maior do que o tempo reencarnado. Isso via de regra, não é uma regra absoluta. Eu posso passar, por exemplo, 100 anos no mundo espiritual. 100 anos. Ou mais. Depende muito da necessidade de cada um. Lá no mundo espiritual, terminado o meu período, de vida espiritual, terminadas as avaliações, nós precisamos retornar à vida material, isto é, reencarnar. Antes da reencarnação, há um planejamento. Ninguém reencarna assim como se joga arroz na lagoa. Não é assim.
mesmo os espíritos mais imaturos, mesmo os espíritos ainda, poderíamos dizer assim, incapazes de planejar a sua vida, mas a providência divina, a espiritualidade planeja a encarnação daqueles que não podem planejar a sua. Oxente, então quer dizer que tem pessoas que não planejam a sua encarnação? Exatamente. Aquelas pessoas que perderam o livre-arbítrio, que abusaram do livre-arbítrio, que estão em situações difíceis de escolha, abusaram das suas escolhas, elas provavelmente não poderão escolher como vão reencarnar. Os mecanismos da lei, das leis divinas e a espiritualidade é que sabe o que é melhor para ela. Então vai fazer o planejamento para essa pessoa. Mas espíritos já que estão mais ou menos em equilíbrio com o seu livre-arbítrio, é dado a esse espírito participar do seu planejamento reencarnatório. Então, nós quando precisamos reencarnar, aquelas virtudes que nós temos que aprender, que nós temos que perseguir, aqueles defeitos que nós temos que combater, são os principais requisitos do planejamento reencarnatório. Está lá no nosso mapa reencarnatório. Você tem que combater este defeito, prestar atenção nessa virtude. Você já errou muito nesse ponto, já vacilou muito nessa condição, portanto você vai ter que passar por ela com um grau de intensidade maior. Então, isso é só uma introdução, a gente pode falar sobre reencarnação numa outra palestra. O fato é que, em resumo, para que serve a reencarnação? Para repetir os papéis, repetir os deveres e as obrigações mal cumpridos. Toda vez que eu cumpro mal o meu papel aqui na Terra, eu preciso voltar para cumprir de novo. E cada vez que eu volto e erro, e deixo de fazer 1, 2, 3 vezes, eu começo a errar, a ser contumaz no meu erro, a situação vai ficando mais complexa, mais dura, mais difícil, mais dramática, não é? Porque eu estou sendo assim leviano comigo mesmo, eu estou sendo irresponsável comigo mesmo. Então eu preciso repetir os papéis mal cumpridos, não é? E ganhar, não é? Virtudes, engrossar o couro em relação aos meus defeitos, não ceder mais a eles. Preciso também, na reencarnação, resgatar erros. Preciso adquirir novas experiências. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa que odeio matemática, né? A minha vida inteira eu gostei de música, de história, de filosofia, mas há um momento em que todo espírito tem que gostar de matemática, né? Não precisa ser um gênio da matemática, né? Não precisa ser um cientista, mas precisa gostar, porque a matemática faz parte do universo, né? A matemática é das leis de Deus. Então, eu que odeio tanto a matemática, eu vou ter uma reencarnação onde o contexto vai me levar a conviver obrigatoriamente com a matemática. Eu vou ter que, de um jeito ou de outro, me sacrificar para aprender a matemática. O que é que a paciência tem a ver com isso? A gente já viu aquelas coisas que a gente tem que aprender na vida, que a gente odeia. Eu não suporto isso. A gente rejeita. Cuidado com essas rejeições. Não vamos fazer essas rejeições assim, não, porque às vezes é o nosso planejamento encarnatório que está possibilitando aquele reencontro, aquela repetição, no sentido de que a nossa evolução ela seja mais completa, não é? Então, adquirir novas experiências. E o que é fundamental quando eu estou reencarnado, ou quando eu estou até planejando reencarnar? Eu tenho que ter um controle sobre os meus pensamentos, sobre as minhas atitudes, e, sobretudo, com a virtude da paciência. Porque ela, muitas vezes, ela é a definidora do sucesso ou do insucesso da minha reencarnação. A paciência, pois é. Por não ter a paciência, quantas vezes eu perdi a chance de galgar mais um degrau na escala evolutiva? Quantas vezes? Então, ela está ali como se fosse o leme, a paciência, né? A humildade, a fé, mas a paciência como o leme da nossa embarcação enquanto encarnados. E também quando desencarnado. É porque a gente está falando mais, né, para aqui, para a gente, para nós que estamos encarnados. Hein? Eu vou aqui lembrar de uma história que André Luiz, aliás, é o Irmão X, é uma história longa, mas eu vou abreviar. O Irmão X, naquele livro Pontos e Contos,
quem quiser, esse livro é muito bom, ele traz muitas histórias de reflexão, histórias da vida, como o irmão Humberto de Campos é um escritor muito bom, né? E Chico Xavier, muito feliz na psicografia, muito autêntico, traz essas histórias de Humberto de Campos, que tem um pseudônimo de Irmão X, não é? Contando essas histórias que ilustram essas questões que nós estamos falando aqui agora. Então, o Irmão X tem uma das histórias que é a reencarnação de Leonarda. Leonarda é uma pessoa que está no mundo espiritual e ela vai reencarnar. E Lucinda é uma nobre amiga espiritual de Leonarda, né? Lucinda de certa forma, é o espírito encarregado de ajudar Leonarda no seu planejamento espiritual. E Lucinda diz assim a Leonarda: Leonarda, minha irmã, você já tem grandes tesouros nos caminhos da vida, né? Mas, no entanto, a sua provisão, o seu depósito de paciência é muito fraquinho, é muito escasso. Seu atraso nesse terreno é lamentável. Olha o que é que Lucinda diz, Lucinda diz a Leonarda: seu depósito de paciência está pouquinho. Você, essa encarnação, você tem que prestar atenção nesse quesito da paciência. Você tem outras qualidades, mas essas qualidades suas, muitas vezes você bota a perder, porque você está, lamentavelmente, falhando na questão da impaciência. Então, Lucinda especialmente diz assim: olha, Leonarda, de muitos conselhos que Lucinda dá, ela chama atenção para o seguinte: no recinto do lar, Leonarda, onde o sacrifício é sempre mais vivo e mais proveitoso, é preciso que você esteja atenta à paciência. Olha, no recinto do lar, onde o sacrifício é sempre mais vivo e mais proveitoso. Quer dizer alguma coisa para a gente, não quer? Quer dizer que a maior cota de aquisições que o espírito tem nesse estágio evolutivo que nós estamos é no lar. E quantas vezes a gente menospreza as relações do lar? Quantas vezes? Achando que no lar vale qualquer coisa. Não, é o contrário. Às vezes a gente se esforça para ser paciente na rua, né? E solta os cachorros dentro de casa. É o contrário. Aliás, não deve ser assim em lugar nenhum. Mas em casa, que as coisas são mais complexas do ponto de vista espiritual, o comprometimento é muito maior. Leonarda ouviu os conselhos de Lucinda com muito interesse, né? Revelando a sua preocupação com esse assunto, e Lucinda continua dizendo a ela, né? Lembrando a ela nas reflexões para ela se preparar na sua reencarnação. Então, Leonarda prometeu observância aos conselhos ouvidos e assumiu os compromissos graves e retornou à Terra. Lá, estando no mundo espiritual, ela ouviu tudo aquilo, assumiu o compromisso e aí, de fato, retornou, né, reencarnou e voltou à Terra, ao mundo material. Bom, quando ela nasce, né, logo se revela uma criança inquieta e frequentemente indisciplinada. Interessante isso, né? Já na infância, Leonarda se revela uma criança inquieta e frequentemente indisciplinada. Agora vocês imaginem se Leonarda nasceu filho de um pai e de uma mãe desequilibrado. Aí é que o negócio papoca mesmo. Um pai e uma mãe desequilibrado, impaciente, né, que não sabe o significado da maternidade, da paternidade, que não tem equilíbrio, se recebe como filho Leonarda, né, que já traz consigo, né, essa herança, essa dificuldade na área da paciência, então Leonarda vai ter uma dificuldade ainda maior. Bom, então Leonarda cresce, né? E outra característica que Lucinda observa nela, Lucinda do mundo espiritual acompanha Leonarda. É como se Lucinda fosse o anjo da guarda dela. Então Lucinda diz assim, olha, facilmente Leonarda navegava da calmaria à tormenta. Na infância era indisciplinada, inquieta, e depois disso, já na juventude, ela facilmente saía da calmaria para a tormenta. Então, de repente, estava tudo calmo, uma tempestade acontecia. Por nada. Então, Leonarda, ela tinha essa facilidade de perder a paciência, de se descontrolar com pequenas coisas.
E aí a Lucinda, né, observando o comportamento dela, diz o seguinte: em casa, como quando acontece em todos os lares, nós temos as nossas desavenças em casa, né? Imagine uma casa com 5 filhos, né? Tem os desentendimentos entre os irmãos, desentendimentos entre o pai e a mãe, e por aí vai, né? E aquele desentendimento entre pai e mãe que não se respeitam, aí é que é complicado mesmo. Então isso acontecia na casa de Leonardo. Ela casou, né, teve um filhinho, né? Aí quando a gente sai da adolescência, a carga das obrigações, né, começa a aparecer e a reminiscência lá no inconsciente das nossas responsabilidades começa a ser mais forte. Então a Lucinda dizia o seguinte: olha, quando acabava a discussão dentro de casa em torno da impaciência de Leonardo, ela lavava-se em pranto de arrependimento. Repare, ela provocava confusão. Quando passava a confusão, que se acalmava tudo, ela lavava-se de arrependimento e reconsiderava as atitudes. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Mas quantas vezes fosse visitada pela contrariedade ou pela tentação, quantas Leonarda caía em desespero e revolta? Porque ela não tinha vigilância. Esse ponto da vigilância é importantíssimo. Se eu tenho já, né, o piolhozinho da impaciência, né, que fica ali me mordendo, eu tenho que ser vigilante. Não há como o espírito vencer, né, as suas dificuldades sem a vigilância. Se eu sei que eu sou uma pessoa impaciente, eu tenho que ter, do lado do besourinho, do mosquitinho da impaciência, eu tenho que ter, né, o freio, a borracha da vigilância. Porque é isso que vai me fazer perceber o que eu faço, quais as situações que eu me perco. E aos pouquinhos eu vou vencendo cada passo em busca da paciência. Já disse no início que a paciência não se constrói de um dia para o outro. Na escala de 0 a 100, a maioria de nós tem muito pouco de paciência, como Leonarda. O depósito dela era um depósito pequeno de paciência. Provavelmente o meu também é, o de vocês também é pequeno. Mas nós estamos aqui, entre outras virtudes, para enriquecer a nossa paciência. Quantas vezes eu já perdi a paciência? Não é eu perdi, a minha paciência não foi suficiente. Então, vamos refazer o conceito. Apesar da expressão corriqueira ser eu perdi a paciência, é melhor dizer a minha paciência foi insuficiente para suportar aquela situação. Eu tenho que ter consciência disso. Não importa que ninguém observe que eu sou impaciente. Se eu não observar, nada feito. Eu tenho que perceber que a minha paciência foi incapaz de suportar aquela situação. Aí eu marco aquela situação. Na próxima vez eu vou me controlar. Como? Vigilantemente. Eu vou ser vigilante àquilo que está acontecendo. Bom, outra característica de Leonarda é que ela convertia as moléstias mais simples, as doenças, os probleminhas de saúde mais simples, em fantasmas horríveis e transformava os mínimos dissabores em tragédias comoventes. Olha que coisa interessante. Lucinda está aqui acompanhando o dia a dia de Leonarda e diz o seguinte: olha, Leonarda, uma doencinha que aparecia, ela transformava essa doença em fantasmas horríveis. Parecia que era um monstro a doença. Tudo ela ampliava por conta da sua imaturidade na área da paciência. E mais ainda, ela transformava os mínimos dissabores em tragédias comoventes. Sabe, aquilo que, quando acontece comigo, né, vamos supor, eu deixei a panela queimar. Estava cozinhando ali o feijão e eu deixei queimar. Eu bato na mesa, eu grito, eu xingo, fico com mau humor, e daí para frente eu vou discutir com todo mundo que aparecer na minha frente. Porque aquilo virou dramático. Aquilo foi um dissabor que na minha impaciência, no meu descontrole, eu transformei aquilo num incêndio, numa tormenta. Isso era o que acontecia com Leonarda. E continua, Leonarda era bondosa, mas não sabia nem trabalhar, nem descansar. Como assim? Como assim? O impaciente é assim. Quando uma pessoa tem muito pouca paciência, isto é, o seu depósito é pequenininho de impaciência, ela pode ser vítima desse fenômeno que acontecia com Leonarda. Ela não sabia nem trabalhar direito, nem descansar direito.
Quando ela estava trabalhando, mantinha-se impaciente. Quando estava no repouso, vivia atormentada. Eu conheci uma pessoa que era assim. Eu morei, num lugar onde tinha uma vizinha que era assim. A pessoa reclamava porque tinha muito trabalho e se estressava de trabalho. E tinha uma outra vizinha que reclamava porque não fazia nada. Interessante isso? Então, o equilíbrio está na vigilância, na reflexão, na meditação sobre o que acontece no nosso dia a dia. Leonarda sofria desse problema. Na hora de trabalhar ela reclamava e quando estava descansando também reclamava. Ficava atormentada. Pois bem, ela participou, e o marido dela era espírita. O marido de Leonarda era espírita. Tinha um trabalho, até isso a providência providenciou para ela. O marido era um espírita, um sujeito paciente, calmo, ouvia, e levava ela para as reuniões do centro. E lá no centro ela ouvia falar de paciência e tal. Mas sabe o que ela dizia? Lucinda ali de olho, Lucinda acompanhava tudo que acontecia com Leonarda. Sabe o que ela dizia? As pessoas infelizes como eu não podem ser conformadas. Sabe o que é isso? A gente justifica os nossos erros, justifica as nossas fraquezas. Olha o que ela dizia. As pessoas infelizes como eu não podem nunca ser conformadas. Essa vida é difícil, a gente não se conforma com as coisas. Bom, aí ela repetia sempre. Além de dizer isso, ela dizia: muito consoladores são os elementos da fé, mas eu perco a paciência todos os dias. Se a dor, no entanto, vale alguma coisa para a melhoria da alma, estou sinceramente confortada, porque os meus sofrimentos têm sido infindáveis. Olha, os sofrimentos dela não eram nem tão grandes, mas como ela dramatizava, inflava, pelo seu nervosismo, pela sua impaciência, ela dizia que sofria e eram infindáveis os sofrimentos. Isso é uma característica das pessoas impacientes. Elas superdimensionam as contrariedades, superdimensionam os problemas. Entre outras características, obviamente, que essa daqui é uma característica da Leonarda. Continuando aqui, a história é longa, estou passando aqui pelos pontos importantes. Chegou o fim da reencarnação de Leonarda. Chegou a hora de Leonarda voltar para o mundo espiritual. Então, Lucinda esperava por Leonarda com a mesma serenidade de outros tempos. Lucinda, a velha amiga, que participou do planejamento, que está presente no dia a dia, ajudando para que ela, dando algumas buzinadas no ouvido. É isso, os nossos amigos espirituais de vez em quando estão aqui, dando uma buzinada no nosso ouvido espiritual. Chamando a atenção, dizendo: olhe, calma, segure a língua, segure as atitudes, tenha mais calma, vá rezar, vá tomar um ar lá fora, não deixe de aperreio. Mas aí os outros espíritos que são iguais ou pior do que eu, do que Leonarda, os inferiores, vêm para o outro lado do outro ouvido e dizem assim: toque fogo, jogue duro mesmo, não tenha paciência não. Esse povo não merece isso tudo não, esse sacrifício seu. Então, a gente quer ouvir quem? Os que estão dizendo que é para botar fogo, ou os que estão dizendo que é para ter serenidade? Depende. Quando eu oro, eu tenho vigilância, eu respiro, eu tenho consciência da minha fraqueza, do meu erro, eu me abro para a influência dos espíritos amigos, do anjo da guarda, de Lucinda, no caso, de Leonarda. Mas quando eu não admito a minha fraqueza, quando eu teimo, quando eu persisto ali na teimosia, na impaciência, por mais que Lucinda diga alguma coisa, eu não vou ouvir, só vou ouvir o povo que está do lado de cá. Os diabinhos, entre aspas, brincando aqui, tá? Aqueles que querem ver o circo pegar fogo, são nossos inimigos, ou espíritos zombeteiros, espíritos que gostam de ver a bagunça. Muitas vezes nem estão ligados propositalmente ao caso particular daquela pessoa. Pois bem, aí Leonarda chega no mundo espiritual, recebida por Lucinda, e Lucinda, depois que Leonarda recuperou, recobrou aí a sua consciência, relembrou do seu planejamento. Olha, é importante, quando a gente volta para o mundo espiritual, a gente relembra aquelas metas que foram traçadas no mundo espiritual, antes da reencarnação. Então, Lucinda
Leonardo perguntou, então, Lucinda, eu fui bem nessa reencarnação? Aí Lucinda disse, é lamentável que você tenha demorado tanto tempo nessa oficina sem melhorar a obra. Como assim? Eu acho que eu não melhorei nada? Aí Lucinda diz, refiro-me à paciência. Cada vez que a bondade infinita aproximava o seu coração do precioso manancial das oportunidades, você recuava apressada, recusando-me o auxílio. Vou ler de novo a frase. Cada vez que a bondade infinita aproximava o seu coração do precioso manancial das oportunidades, que oportunidades? Todas. As oportunidades do lar, as oportunidades de fora do lar, são oportunidades preciosas. A gente recuava, ela, Leonarda, recuava apressada. E recusando-me, diz Lucinda, recusando-me o auxílio. Por que Leonarda recusava o auxílio? Porque ela fechava o ouvido. Ela estava tão mergulhada, tão ensimesmada na sua impaciência, né? Tão atolada, mergulhada no seu comportamento e não admitia mudanças, porque ela ficava justificando os seus sofrimentos, ela se colocava como vítima. Isso fazia com que ela não assimilasse as exortações, né? Os conselhos de Lucinda, mas assimilava, por outro lado, né? A companhia de espíritos iguais ou piores do que ela. Aí Lucinda diz, tentei dar a você o caminho com inestimáveis recursos educativos, mas, infelizmente, você não aproveitou. Leonarda ficou espantada ao ouvir essas considerações e disse, mas não acredito que eu fiz isso. Será que eu fui? Eu não acredito que eu fiz isso. Eu fui excessivamente provada, veja. Já no mundo espiritual, ela continuava com o mesmo hábito. Lucinda dizendo a ela que ela perdeu a oportunidade, ela disse, não, mas eu fui excessivamente provada. Aí Lucinda responde, você foi excessivamente provada, mas não foi aprovada. Diga, eu fui excessivamente provada, Lucinda. Você foi excessivamente provada, mas não foi aprovada. Não é? Aí ela diz, Leonarda, já com raiva, mas eu vivi com a pobreza e a dificuldade. Aí Lucinda diz, entretanto, não as aproveitou convenientemente. Eu experimentei muitas dores, Lucinda, todavia não guardou os ensinamentos. Eu sofri muito, mas não aprendeu. E porque, né, a Leonarda emudecesse, ficasse calada, perdeu o argumento, Lucinda concluiu. Você, Leonarda, falhou nas provas da paciência que o aprendizado humano lhe ofereceu, mas não se desespere, haverá recurso para recomeçar. A bênção da reencarnação. Certamente, Leonarda passaria mais tempo no mundo espiritual, aprendendo, reforçando, e ao reencarnar, seria uma pessoa mais vigilante, teria mais condição de vencer as suas próprias dificuldades. Voltando aqui ao nosso tema da paciência, né, depois dessa história que a gente explorou, na verdade, a palestra de hoje, a gente quis propositalmente comentar a questão da impaciência, voltado nessa história aí do irmão X, da reencarnação da Leonarda. Mas olha, a gente vive nossa realidade. É a cultura da impaciência. Já viu como a gente vive agora nos últimos séculos, nos últimos décadas, a cultura da impaciência? Né? A gente até gosta de colocar em evidência a impulsividade. Alguém que é impulsivo, que deu uma cotovelada, que reagiu, que esbravejou, a gente diz assim, eu gosto de ver assim, eu sou assim. Isso é que é uma pessoa corajosa. A gente põe em evidência a impulsividade. Por quê? Nós vivemos essa cultura da impulsividade. A gente vive a cultura do imediatismo. Tudo tem que ser para já. Se as coisas não tiverem como eu quero, então não presta. Se eu chegar em algum lugar e tiver o prato fora do lugar, já não presta. Né? Se eu sentir que tem um cheirinho diferente ali, eu não fico aqui nesse lugar. Porque a gente não tem a paciência, a gente não tem o equilíbrio de controlar, né, de balancear as nossas atitudes. Né?
a gente tem essa cultura também do conforto material como meta. Hoje em dia os casais, né, quando estão se organizando para montar o lar, parece que a meta principal é o conforto material na família. O conforto material é uma meta importante, mas ela não pode ser a mais importante. É preferível até que ela seja secundária, porque importante mesmo é a relação de equilíbrio entre as pessoas. É preferível que eu até viva certas dificuldades materiais que vão fazer me exercitar a paciência. Mas se eu levo comigo a vigilância e o compromisso de ser paciente, de compreender as situações, as minhas metas espirituais vão estar em primeiro lugar. As metas materiais, elas são meio e não fim. Agora eu quero falar de uma questão que tem sido também muito vista nesse nosso mundo moderno. É a questão da falsa paciência ou a meia paciência. Não é? Como é que é essa história da falsa paciência? Já viu aquelas pessoas que, estando num lugar cheio de gente importante, cheio de gente rica, importante na sociedade, a pessoa se apresenta paciente, né? A pessoa favorece as outras, a pessoa fica meiga, né? A pessoa trata todo mundo muito bem. Se o copo cai, não, peraí um pouquinho, deixa que eu apanhe os cacarecos do vidro. Mas se esse copo cai em casa, é a falsa paciência. É o verniz da paciência falsa. É a paciência da conveniência. É a paciência da manipulação. Eu sou paciente, frio, calculista, oportunista. Eu quero ganhar dividendos naquele lugar que tem pessoas onde eu posso ganhar a admiração delas, demonstrando que eu tenho aquela paciência, aquele equilíbrio. Mas esse teste não vale. O teste que vale é onde eu sou de verdade, onde eu me dispo, onde eu tiro a minha roupa da conveniência. Eu visto um macacão de verdade. É lá na minha casa, no meu lar, com os meus pais, com meus irmãos, com a minha esposa, com meu esposo. Então, vamos combater a falsa paciência ou a meia paciência. Outra coisa importante, nós temos impaciência com a gente mesmo. Impaciência consigo mesmo. Interessante isso, né? Às vezes nós temos um orgulho tão exacerbado que a gente não admite nossos próprios defeitos, nossas próprias perdas. Por exemplo, alguém vacila numa negociação, né? Tá ali fazendo uma coisa, né? Ia vender um carro por 15 mil, né? E acabou convencido de vender por 10. E lá na frente o cara vendeu o carro que ele vendeu por 10 e vendeu por 15. Aí a pessoa chama-se de burra, a pessoa perde a paciência consigo mesmo. Tem gente que chega até a tomar uma grande cachaça, né, para poder esquecer daquela falha que cometeu. Nós temos que ter paciência com as nossas falhas, sejam falhas materiais ou falhas afetivas. Eu posso ter tratado mal a minha esposa, meu filho, um colega de trabalho, vizinho, posso. Se eu sou uma pessoa comprometida, vigilante, e eu tratei mal aquela pessoa, quando eu chegar em casa que eu percebo que eu fiz aquilo, eu preciso ter equilíbrio, para não ser impaciente comigo mesmo e entrar num processo de culpa, não é? Severa comigo mesmo, que isso não vai resolver nada. Eu tenho que ter paciência para que na próxima vez eu não faça a mesma coisa, mas não ficar ali remoendo, não é? aquela comida que não se engole do erro que eu cometi. Outra coisa que é interessante é o seguinte, tem pessoas que estão no foco do nosso aprendizado. O que é que eu quero dizer com isso? Lá no planejamento reencarnatório, iam aparecer pessoas que iam fazer parte da minha vida, que são pessoas estratégicas para que eu transforme a minha relação com elas em aquisições espirituais. Então eu preciso perceber quem são essas pessoas. Essas pessoas estão no nosso caminho para que a gente repare, para que a gente corrija, para que a gente pague o erro que nós cometemos com elas em outras encarnações. Sabe aquela filha que não gosta da mãe? Aquela filha que não gosta do pai?
que olha para o pai de cima para baixo assim, e sente uma antipatia por ele. Imagine a relação dessas duas pessoas. Se essa filha for espírita, tiver compromisso com a doutrina e com o evangelho, ela vai ser vigilante com esse pai. Ela vai dizer, não, eu vou ter paciência com ele, eu sei que ele é o foco da minha experiência. Ele é a parte importante dessa encarnação. Certamente ele estava lá no meu planejamento, como um desafio que eu teria que superar. Aí essa filha vigilantemente vai orar diuturnamente por este pai e por si mesma, pedindo a Deus equilíbrio, pedindo a Deus coragem, né, discernimento, paciência com aquele pai. O contrário também é verdadeiro. Imagine que a filha não é espírita, não tem evangelho, não tem nada, mas o pai é. O pai tem compromisso com o evangelho e ainda mais é pai. Então esse pai vai perceber que aquela filha é o foco. Aquela filha ela faz parte ou é parte importante do meu planejamento reencarnatório. Portanto, há pessoas em nossas vidas que são foco da nossa atenção nas aquisições espirituais. Já falamos hoje, a conversa está boa sobre paciência e a gente pacientemente, né, está aqui escutando, vocês estão pacientemente me escutando. Eu queria, já são 20 horas e 12 minutos, né? Eu quero dizer que a paciência ela é uma grande obra, uma grande virtude a ser construída. E para isso nós temos a ajuda dos amigos espirituais, como Lucinda. Eles estão do nosso lado. Só precisa que a gente abra os ouvidos, só precisa que a gente seja mais humilde, só precisa que a gente dê atenção a isso. Saia do nosso mundinho da mesmice, saia do nosso mundinho do imediatismo, da pressa, do estresse e pare. Ore caminhando na praia, ore quando vai dormir, perceba seus defeitos, que aí os amigos espirituais estão ali para dar as melhores intuições sobre a nossa dificuldade, sobre como fazer. Lembrar que a impaciência, né? Lembrar que nós estamos aqui numa luta muito intensa entre os vícios e as virtudes. Nesse nível evolutivo, o espírito tem uma luta muito grande entre os vícios e as virtudes. E por que os vícios às vezes ganham? Porque o vício não precisa de esforço, a virtude precisa. O vício é descer degrau, a virtude é subir degrau. Por isso que é tão fácil errar, tão fácil aprender coisas erradas. Difícil é a gente elaborar as nossas virtudes. Sabe também que a paciência é uma arma contra a obsessão? Não vou comentar mais esse assunto, porque o tempo já acabou, mas a paciência é uma arma contra a obsessão. Vamos também falar o seguinte, nós temos um problema sério, todos nós, umas pessoas mais e outras menos, de agir, decidir, falar quando está em descontrole. Tenhamos cuidado com essa situação. Se você percebe que perdeu o controle íntimo, a respiração começa a ficar ofegante, o coração fica, né, acelerado, as ideias começam a não bater bem na cabeça, não diga mais nada, não decida nesse momento. Cale-se, respire fundo, deixe o outro falar, deixe acontecer o que está acontecendo, mas não caia nessa armadilha, porque você está descontrolado, a impaciência tomou conta. Se nós conseguirmos fazer isso, no dia seguinte, e à noite orarmos, no dia seguinte, uma semana depois, os espíritos amigos vão aproveitar que a gente conseguiu vencer aquele momento e vão dizer para nós coisas que a gente nem imaginava, de modo que a gente possa resolver aquilo que naquele momento parecia insuperável. A gente vai ter ideias mais serenas, mais claras, mais tranquilas para viver aquela situação. Precisamos também parar de ver problemas externos. A gente só acha que tem problema fora, no mundo. O mundo está errado, o mundo tem muita violência, meu pai é impaciente, minha mãe, meu irmão. A gente vive procurando problemas fora da gente. Vamos parar de fazer isso. Procure primeiro os seus problemas, porque eles sendo resolvidos, os de fora vão estar resolvidos automaticamente. Interessante isso. Vamos parar de dar destaque ao problema que está fora.
Vamos focar no problema nosso, porque resolvendo este que está comigo, os outros resolvem-se por osmose. Vigilância com as pessoas que estão ao nosso lado, não é? Quem percebe as suas próprias dificuldades morais tende a ser mais tolerante. Olhe bem, quem percebe as suas próprias dificuldades espirituais tende a ser mais tolerante. Mas não basta perceber as dificuldades espirituais. É preciso concentrar esforços, imensos esforços, para vencer as próprias fraquezas. Deus nos ajude nessa empreitada. Deus nos abençoe, nos ajudando a vencer a nós mesmos. Agora, nós estamos finalizando a nossa conversa. Vamos partir agora para ver aí as observações. Vamos ver se a gente consegue ser rápido, porque o tempo foi escasso. Aumente mais o brilho aí, por favor. Aqui sim. Marilu está dizendo o seguinte: paciência, estou adquirindo agora com essa pandemia em casa, com tempo de refletir. Estou aqui, sempre sou de Recife, mas nos dias da palestra estou aqui aprendendo. Ô Marilu, que bom. Você e todos nós estamos aprendendo. Lembrou bem, essa pandemia é um grande exercício que a gente tem que aproveitar. Essa oportunidade de trabalhar, de burilar as nossas virtudes, entre elas a paciência. Vamos ver mais aqui outra. Messia, quem se suicidou automaticamente perde o livre-arbítrio? Sim. Via de regra, o suicídio caça o livre-arbítrio daquele que cometeu esse ato. Temporariamente, obviamente. Depois de muito tempo, essa pessoa volta a ter o livre-arbítrio. O Sandra aqui está dizendo o seguinte: como ter paciência com a falta de paciência? Interessante isso, né? Então, tem uma pessoa que mora comigo que ela é impaciente. Como é que eu tenho paciência com uma pessoa que tem falta de paciência? Como é que eu tenho? Aí onde está? Aquela pessoa é o foco. Lembra? Que aquela pessoa, aquele exemplo que eu dei da filha com o pai, se eu vivo com uma pessoa que é impaciente, eu tenho que perceber aquilo ali, e se a relação dela comigo é uma relação crítica, ela é importante na minha vida, ela é o foco. Eu tenho que ser vigilante com ela e ajudá-la no meu exemplo, na minha paciência, para que ela também cresça. Deixa eu ver aqui agora mais uma. Carlos está dizendo o seguinte: não sei medir a minha paciência, mas às vezes algumas pessoas me chamam a atenção. Você é muito paciente. É isso, Carlos. A gente não sabe mesmo medir a nossa paciência. A gente só sabe que de vez em quando a gente perde. Ou de vez em quando a nossa paciência não é suficiente. Tem pessoas que são mais pacientes em umas situações e menos pacientes em outras. Aquelas que já conseguem ser pacientes em muitas situações já estão num grau de aquisição bom e que deve continuar aumentando ainda mais o seu depósito de paciência. Lembrando o seguinte, que quanto mais a gente exercita a paciência, maiores provas chegarão. Ok? Porque a gente só sabe mesmo se a nossa paciência é muito grande quando chega o testemunho. Quanto maior o meu depósito de paciência, maiores testemunhos eu vou ter que enfrentar para provar que realmente eu estou paciente. Agora aqui nós temos o Trindade, que está dizendo o seguinte: o imediatismo da sociedade atual deixa as pessoas doentes, porque as pessoas correm atrás de uma perfeição que não existe, pois ser humano não consegue ser 100%. Tudo tem seu preço, claro. Nós vivemos uma sociedade, não é, Trindade, que as pessoas querem imediatamente correr atrás da perfeição profissional, da perfeição estética, da perfeição exterior, do controle das emoções convenientes nos ambientes externos. Mas, é como você diz, o ser humano está em processo de construção. No mundo de provas e expiações, não podemos exigir isso nem da gente, nem dos outros. Basta o compromisso de investir na construção dessa virtude que é a paciência. Deixa eu ver mais aqui, mais uma. Marilu aqui também está dizendo: ninguém é 100% em nada nessa vida.
precisamos reconhecer para tentar melhorar um pouco e errar menos. Perfeito. E eu devo vigiar muito mais os meus erros do que os dos outros. Eu não posso exigir que as pessoas sejam 100%. Eu tenho que exigir que eu erre menos. Porque quando eu combato os meus defeitos e percebo os meus defeitos corrigindo-os, os problemas do mundo ficam menores. Os problemas do mundo passam a ser menos importantes, porque eu elegi a mim mesmo como uma peça importante de transformação nessa encarnação. Agora aqui nós temos o Cris Pimenta dizendo o seguinte, agradecendo, o Cris Pimenta está agradecendo aqui pela nossa conversa boa. Sônia está dizendo o seguinte, que tema maravilhoso, amei. Pois é um tema importante para todos nós, Sônia. Todos nós estamos aprendendo sobre esse assunto. Verdade, ótimo tema. A Laís, depois a Mônica aqui, obrigada. O Manuel também está dizendo, o melhor exemplo de paciência é sempre demonstrar fé em Deus. Perfeito, a gente tem que a paciência está associada à fé em Deus. Uma pessoa que não tem fé em Deus, ela não tem motivo para ser paciente. Então é natural que se ela tiver paciência sem ter fé em Deus, a paciência dela é frágil. Ela pode ser rapidamente ameaçada. A fé em Deus faz com que a nossa paciência não seja ameaçada, que ela seja forte em qualquer situação. Acho que nós estamos chegando aí ao final. Graças a Deus, mais uma noite de aprendizado. E agora nós vamos nos preparar para fazer a nossa prece, Marilu está dizendo, acho que a paciência a gente adquire aqui. Claro, Marilu, adquire assim, é como o caso da Leonardo, ela veio para aprender e não aprendeu. Obrigado a vocês todos pelas colocações, obrigado aí pela participação, por esse aprendizado conjunto. Vamos fazer a nossa prece, lembrando aos amigos aí que estão no atendimento fraterno, para aproveitar esse instante, abrir a mente, humildemente se colocar abertamente como espírito, para receber o passe e as bênçãos que são derramadas sobre nós e sobre os espíritos que nos acompanham. Pedindo a Deus, por todos os espíritos que nos acompanham. Passamos a nossa prece. Pai amantíssimo que está nos céus, muito obrigado, Pai, por essa noite, por esse aprendizado. Muito obrigado pela companhia dos espíritos felizes que nos acompanham pacientemente, sugerindo, intuindo, influenciando as nossas atitudes, as quais nós temos dificuldade de assimilar. Agradecemos a esses espíritos que não arredam o pé dos seus papéis, das suas responsabilidades. Agradecer para que eles estejam sempre, cada vez mais, junto de nós. E que nós, por nossa vez, sejamos vigilantes, aprendamos a assimilar a sua companhia. Pedir pelos nossos irmãos espirituais que nos cobram, aqueles que estão encarnados ou desencarnados, e que estão na nossa trajetória, na nossa caminhada, exatamente como foco dos nossos testemunhos. Pedir, querido Mestre, por aqueles que desencarnaram recentemente, aqueles que estão desencarnando pelo coronavírus ou por outras causas. Pedir que a espiritualidade que já está mobilizada dê assistência a todos eles, e que as bênçãos dessa noite, desse momento em que estamos orando juntos, se derrame também sobre eles e sobre os seus familiares. Obrigado, Mestre Jesus, por tudo, pela nossa família, pelas nossas dificuldades, pelos nossos desafios, pelas nossas conquistas. Muito obrigado, Pai amantíssimo, por tudo, e abençoa-nos hoje e sempre. Muito obrigado novamente a todos. No domingo, se Deus quiser, a gente volta a se encontrar no Evangelho. Às 19 horas, a gente vai ter esse encontro de novo, só que agora à luz do Evangelho. Claro que a palestra também é à luz do Evangelho, mas no domingo é Evangelho na veia. Aguardo todos vocês lá.
E um abraço a todos e uma boa noite. E que Deus nos proteja, nos inspire no descanso dessa noite. Um abraço.